Numa tarde nublada na antiga Cesareia de Filipe, um lugar repleto de ruínas pagãs e cavernas escuras que pareciam engolir a luz do sol, um pequeno grupo de homens caminhava ao lado de Jesus de Nazaré. Era o ano 30 da nossa era. Ao redor deles, colunas rachadas, estátuas quebradas e oferendas antigas contavam histórias de deuses esquecidos. Pan, Baal e cultos que hoje só sobrevivem em livros de arqueologia. Mas há algo curioso sobre esse lugar. Durante séculos, aquela região foi chamada de Portão do Inferno, devido a uma fenda profunda na rocha que parecia não ter fim. Muitos acreditavam que era literalmente uma passagem para o mundo dos mortos. Foi ali, justamente ali, diante do local mais temido e supersticioso da região, que Jesus decidiu revelar um dos maiores mistérios da fé cristã. Não numa sinagoga, não no templo, não entre sacerdotes, mas diante do símbolo máximo do paganismo e do medo humano. Por que ele escolheu aquele cenário? Por que falar sobre fundação, pedra e inferno diante daquele abismo escuro? E por que entregar a missão mais importante da história a um simples pescador da Galileia? A resposta está em um diálogo que transformou o destino da igreja para sempre. E talvez, somente talvez, ainda hoje exista mais nessa história do que conseguimos ver à primeira vista. Cesareia de Filipe era uma cidade complexa, mistura de devoção pagã, poder romano e tensões políticas. Localizada ao norte de Israel, próxima ao Monte Hermon, era considerada uma zona espiritual carregada. O monte era associado a deuses antigos e alguns judeus do período o viam como um lugar de fronteira entre o natural e o sobrenatural. A principal atração da região era a famosa Gruta de Pan, utilizada durante séculos para realizar sacrifícios. Acreditava-se que a fenda rochosa era tão profunda que não havia fundo, um portal para outra dimensão. Por isso, a região ficou conhecida como as Portas do Hades, ou as Portas do Inferno. A arqueologia moderna confirma que ali se realizavam rituais, banquetes e até imolações de animais jogados em fenda como oferenda. Foi para esse ambiente carregado, rico em simbolismos, que Jesus levou seus discípulos. Não por acaso, mas com um propósito. O primeiro relato escrito sobre o evento aparece no Evangelho de Mateus, redigido entre os anos 70 e 90 de Cristo, preservado por manuscritos antigos. Muito antes disso, a tradição oral já repetia a história, transmitida pelos cristãos da Palestina. A região também era um ponto estratégico do Império Romano. Estradas importantes passavam por ali, e o tetrarca Filipe havia reconstruído a cidade, enchendo-a de templos e monumentos. A mensagem de Jesus, portanto, estava sendo dada num lugar de poder político e religioso. Um cenário perfeito para uma declaração de autoridade. Neste ambiente tenso, místico e histórico, se desenrola a história da Pedra da Igreja. Na época de Jesus, Israel estava dividido e profundamente cansado. Fariseus, saduceus, zelotes, essênios, cada grupo proclamava possuir a interpretação correta da lei. E enquanto eles discutiam, o povo sofria. Sob o peso da ocupação romana, a fé de muitos começava a desmoronar. Havia medo, havia confusão, havia sede de verdade. O historiador Flávio Joséfo, que viveu naquela época, descreve uma nação inquieta, fragmentada, quase sem esperança. Um povo que já não sabia qual caminho seguir, qual voz escutar, qual liderança confiar. É nesse cenário de crise espiritual, de confusão religiosa, de um silêncio que parecia crescer ano após ano, que surge um pescador da Galileia, um homem simples, sem títulos, sem formação sacerdotal, sem prestígio político.
Seu nome era Simão, mas sua fé, ainda pequena, ainda em construção, seria o ponto de partida para algo que mudaria o mundo. Os discípulos seguiam Jesus, mas nem todos compreendiam quem ele realmente era. Para alguns, ele era um profeta como Elias. Para outros, talvez João Batista reencarnado. Para muitos, o Messias político que colocaria Roma de joelhos. Essa busca pela verdadeira identidade de Cristo era constante, profunda, às vezes silenciosa, às vezes desesperada. E então, um dia, diante das montanhas de Cesareia de Filipe, Jesus faz a pergunta que sacudiria não apenas seus discípulos, mas toda a história da fé. Quem vocês dizem que eu sou? Parecia uma pergunta simples, mas cada sílaba carregava o peso de séculos de esperança e profecias. Ali, todas as opiniões, dúvidas e expectativas se chocaram de uma vez só. E não eram apenas os discípulos que buscavam essa resposta. As autoridades religiosas também investigavam, ouvindo rumores, observando milagres, temendo o impacto que aquele nazareno causava no povo. Era uma busca coletiva, uma pergunta que pairava no ar de todo Israel. Uma pergunta que, mais cedo ou mais tarde, alguém teria que responder. Séculos depois, arqueólogos começaram a escavar a região onde tudo aconteceu, Cesareia de Filipe. E o que encontraram? Confirmou cada detalhe da narrativa bíblica. As ruínas revelaram o grande templo dedicado ao deus Pan, altares usados por gerações, inscrições gregas sobre sacrifícios, restos de estruturas romanas e até canais antigos que drenavam sangue das oferendas para dentro de uma fenda profunda na rocha. Aquela fenda, conhecida popularmente como o Portão do Hades. Para muitos, o Portão do Inferno. Era diante dessa imensa parede rochosa, símbolo de medo, superstição e idolatria, que Jesus falava quando disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A cena ganha outra dimensão quando vista diante desse cenário real. Jesus, na frente de uma rocha imensa, um abismo profundo logo atrás, e o paganismo desmoronando ao redor. Ali, naquele local hostil, ele inaugurava algo totalmente novo. Ao longo dos séculos, estudiosos, teólogos e cristãos refletiram sobre aquele momento. E surgiram 4 leituras principais. Primeiro, a teoria histórica. Pedro recebe um novo nome, Pedra, como símbolo de liderança visível. Cristo está instituindo ali a base humana de sua igreja. Segundo, a teoria teológica. A pedra não é apenas Pedro, é sua confissão perfeita. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Terceiro, a teoria sobrenatural. Jesus não escolhe Cesareia de Filipe por acaso. Ele escolhe justamente o local chamado de Portão do Inferno para declarar que o mal não vencerá. E por fim, a teoria popular. Entre os cristãos antigos, muitos acreditavam que aquele momento simbolizava o início da queda definitiva dos deuses pagãos. 4 visões diferentes, mas todas apontando para uma mesma verdade. Ali, algo muito maior que um diálogo aconteceu. Ali, uma fundação eterna foi estabelecida. Hoje, Cesareia de Filipe é um lugar silencioso. O templo de Pan está em ruínas. Os altares destruídos, os sacrifícios, são apenas lembranças de uma época perdida no tempo. Turistas e peregrinos caminham por ali, observando as marcas na pedra. E quem presta atenção percebe que o local carrega uma atmosfera estranha, como se ecoasse um confronto espiritual antigo. É diante daquela mesma fenda, agora vazia e silenciosa, que ressoa a frase que atravessou os séculos: As portas do inferno não prevalecerão. Impérios ruíram, reinos desapareceram, culturas inteiras se apagaram da história. Mas a igreja permanece de pé,
e continuará, assim como a confissão de Pedro, ecoando através do tempo. O vento que passa pelas ruínas de Cesareia carrega histórias que não se apagam. Ali, onde tantos gritaram para deuses que não respondem, uma voz firme inaugurou uma promessa eterna. A pedra que antes sustentava templos pagãos passou a simbolizar um novo começo. Um reino que não se constrói com armas, mas com fé. E a pergunta que ecoou nas montanhas continua ecoando na alma de cada cristão. E você? Quem diz que eu sou? Porque a verdadeira pedra da igreja não está apenas em Pedro. Ela está no coração de todos aqueles que repetem sua resposta. E assim como as montanhas guardam nomes que o vento não consegue apagar, a confissão de Pedro permanece viva. É mais do que uma frase. É a fundação da fé.